Continuamos a nossa meditação no livro de Jó, falando hoje sobre as acusações continuam, Deus está aí e o árbitro. O que isso tem a ver com a sua vida? Fique conosco. Se você não acompanhou ainda os vídeos anteriores, acompanhe, é o Devocional 2024 que estamos realizando num plano de leitura anual da Palavra de Deus. Já imaginou você ter esse relacionamento profundo com a palavra? Todos os dias nós estamos aqui neste horário, a partir deste horário, e deixamos aqui registrado o vídeo para que você possa acompanhá-lo no horário que você achar mais viável. Então, fique conosco e não esqueça de enviar para o maior número de pessoas este vídeo para, então, estas pessoas também se beneficiarem como você. Tá bom? Bom, no livro de Jó, capítulo 8, no versículo 3 até o versículo 22, entra em cena um outro amigo de Jó, chamado Bildade, um amigo acusador, mas ao mesmo tempo, em alguns instantes, usando palavras que realmente se confirmam com quem é Deus, o que é Deus e como Deus ele trabalha. Você precisa ter muito cuidado com respeito a esse tipo de pessoa, porque são pessoas que, ao mesmo tempo que elas batem, elas também amaciam, sabe? Aquela pessoa que ela bate e assopra. Então, você tem que ter cuidado para conviver com pessoas assim, porque são pessoas, de alguma maneira, que sugam as suas energias e são tóxicas. No capítulo 8 ainda, no versículo 13 e também no versículo 14, a palavra fala sobre o ímpio. Eu quero ler com você. Diz assim, olha só. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. No original, o ímpio aqui, a tradução dele se refere a hipócrita, e teia de aranha porque é algo temporário. Essa pessoa, ela é aquela que tem falsas aparências, acredita em falsas afirmações e também aparências superficiais. E essas pessoas, como está escrito aqui, elas passam como uma teia de aranha, que hoje existe e amanhã já não. No capítulo 9, no versículo 9, mostra o quanto Jó ele era um homem sábio. Ele fala sobre astronomia, fala sobre as estrelas. Vamos ler. Diz assim, ele diz, quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul? Ele está se referindo aqui àquilo que os olhos veem e os astrônomos estudam com respeito às constelações. Então, veja que ele era um homem muito sábio. Mas o que me chama a atenção é que a sabedoria dele não lhe dava respostas com respeito ao porquê que ele estava vivendo aquilo e também como sair daquela situação. Sabe por quê? Porque todos nós somos limitados. Todos nós temos que ter consciência de que a nossa mão só alcança até um determinado ponto. Então não podemos nos apoiar no nosso achismo e nas nossas próprias intelectualidades, sabedoria, entendimento, experiência, porque somos limitados. No versículo 11, algo interessante me chamou a atenção, que diz assim, eis que ele passa por mim, disse Jó, e não o vejo.
segue perante mim e não o percebo. Eu quero dizer para você que tem dito assim: eu não vejo Deus, eu não estou sentindo Deus. Cadê Deus? Eu quero dizer para você que Ele está aí. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que até você continue ou permaneça na mesma situação, o que você tem que fazer é crer. Crer não é sentir. Crer é uma convicção. Não duvide, não seja incrédulo e não enfraqueça na sua fé. No versículo 17 até o versículo 24, mostra um momento desesperador de Jó, em que ele, no fundo do poço, ele faz um desabafo, porque imagine aquela situação em que ele estava, né? Ele estava num momento doloroso, desesperador. E isso é comum acontecer com qualquer pessoa. Quando chega-se no fundo do poço, é normal desabafar desta forma como ele desabafou. Ele estava abatido, desanimado. Mas não era uma questão de estar desagradando a Deus ou um desagrado da parte de Deus. Aliás, você tem que ter consciência disso. Nem sempre a pessoa que tem riqueza é indício de aprovação de Deus ou de bênção de Deus. Como também, nem sempre quem está passando por uma situação como essa está sendo reprovado por Deus. Diferente do que os amigos de Jó, eles acreditavam que na cabeça deles era assim: tem riqueza, aprovado por Deus. Está na situação de Jó, então pecou, está desagradando a Deus, tem que se arrepender, Deus está castigando. No versículo 33 ao versículo 35, para terminar, mostra algo muito interessante, que diz assim, olha só. Ele diz, que interessante, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós, ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Aqui você vê Jó, ele em um momento de dor, desespero e desabafo, ele pedindo um árbitro. Esse árbitro, espiritualmente falando, entre nós e Deus, é o Senhor Jesus, que veio à cruz no nosso lugar, se colocando entre nós e Deus, e também entre nós e o diabo, com respeito ao pecado. E depois da ressurreição, o Espírito Santo, que está escrito que ele intercede por nós, junto ao Pai. Que interessante, né? Ele conhece as nossas dores para colocá-las diante de Deus. E nós vemos claramente no capítulo 10, Jó, ele, num momento de desespero, falando sobre a severidade de Deus. Mas, na verdade, era consequência da dor que ele estava sentindo. Por isso, quando você estiver diante de uma pessoa que está sentindo dores, compreenda essa pessoa, seja compreensivo, seja compreensiva com ela. Não haja com esta pessoa como os amigos de Jó agiram, porque Deus não se agrada disso. Se você quer mais conteúdos que beneficiem a sua vida espiritual, mental e emocional, entre no meu canal no YouTube, André Cageu Oficial. Semanalmente, nós colocamos lá 3 vídeos que vão te beneficiar e muito. Se você gostou deste vídeo, compartilhe.
E amanhã estaremos de volta falando mais sobre o livro de Jó. Você é especial para Deus.